Um homem vestindo um manto rústico e carregando nos ombros uma ovelha. Essa imagem, um tanto borrada, é a mais antiga imagem de Cristo que se tem conhecimento. Trata-se de uma representação, como pode muito claramente ser visto, uma representação de Jesus, o bom pastor. Essa figura, ela foi desenhada em um túmulo, em uma catacumba, no cemitério de Calisto, em Roma. Teria sido desenhada, segundo os pesquisadores, por volta do ano 220 da era cristã. Mais antiga imagem de Cristo que se tem conhecimento. Amados irmãos e irmãs em Cristo, os primeiros cristãos, os primeiros séculos, viviam em uma sociedade predominantemente pagã e hostil à fé cristã. Eles eram perseguidos. As perseguições aos cristãos foram iniciadas por volta do ano 64 por Nero, o imperador de Roma. E durante muitos anos a religião cristã foi considerada uma superstição estranha e ilegal no Império Romano. Basta nós lembrarmos que para os romanos, que tinham a sua própria religião, os cristãos eram considerados ateus. Por quê? Porque eles negavam-se a prestar culto ao imperador, que era o Deus, digamos assim, oficial do Império Romano até o terceiro século da era cristã. Tertuliano, um grande autor dos primeiros anos do cristianismo, viveu por volta do ano 160 até o ano 220, mais ou menos, da era cristã. Ele descreve a situação da seguinte forma: os cristãos são os culpados de qualquer calamidade pública ou males que sobrevêm ao povo. Se o rio Tibre aumenta de volume de água e sai do leito, se o rio Nilo não aumenta e não rega os campos, se o céu não manda chuva, se a terra treme, se há fome, se há peste, logo se ouve, logo ressoa o mesmo grito: os cristãos às feras. Joguem os cristãos às feras, é culpa deles. Proibidos de confessar abertamente a sua fé cristã, esses cristãos perseguidos usavam símbolos que eram pintados nas paredes das casas, nas catacumbas também. É o caso dessa imagem do bom pastor, a mais antiga que se tem conhecimento, a mais antiga imagem que se tem conhecimento de Cristo. Com isso, os cristãos perseguidos deixavam o seu testemunho de fé, através de gravuras, através dos símbolos, e eles expressam o seu sentimento em meio àquela turbulenta situação que eles viviam. Eles expressam, por exemplo, através dessa imagem, que eles se sentiam carregados pelo bom pastor nos caminhos da vida, mesmo andando no vale da sombra da morte. Eles andavam com o bom pastor Jesus rumo à eternidade. Uma gravura que testemunha o sentimento de ser carregado pelo bom pastor Jesus naquela situação vivida por aqueles cristãos. A imagem do bom pastor, de forma geral, tão lembrada por nós cristãos, é a mais antiga e mais autêntica ilustração da fé bíblica. A ideia de Deus como o bom pastor, ou Jesus como o bom pastor, o Messias que viria, ela surge, talvez, num primeiro momento, com Davi. Davi, esse rei, poeta e pastor de ovelhas, diz naquele famoso salmo que nós já ouvimos 2 vezes hoje: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
No Novo Testamento, Jesus se identifica como bom pastor. Nós vimos isso na leitura do Evangelho, na leitura de Apocalipse também. Jesus é identificado como o bom pastor que cuida das ovelhas. E, por elas, ele se entrega, dá a sua vida a fim de dar a essas suas ovelhas a vida eterna. Junto a esse bom pastor, assim nos ensina a Escritura Sagrada, toda a saudade, né? A saudade de algo ainda não vivido, né? A saudade da segurança e do acolhimento da casa do Pai, na figura do bom pastor, encontra abrigo, encontra segurança. Mas há várias outras imagens que certamente os primeiros cristãos também utilizavam e muito. Uma delas é essa. São fotos reais da região do Oriente Médio. São fotos de apriscos. Esse é o aprisco, um elemento da cultura pastoril do Oriente Médio. Ela também é uma figura de linguagem que normalmente está atrelada à imagem do bom pastor, o bom pastor que cuida e protege. O aprisco é esse cercado, normalmente feito de pedra, aonde as ovelhas passam a noite, depois de terem passado o dia sendo conduzidas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, mas também depois de passarem pelos vales da sombra da morte. O aprisco é o lugar de descanso, é o lugar seguro contra os perigos da noite que poderiam ser fatais para as frágeis ovelhas. Vocês devem estar lembrados, nos evangelhos, Jesus se apresenta como a porta do aprisco. Em outras leituras do evangelho, eu sou a porta por onde passam as ovelhas, diz Jesus. É uma maneira carinhosa que o bom pastor Jesus encontra de dizer aos seus seguidores, dizer a nós, suas ovelhas, que a entrada e a saída estão seguras pelo bom pastor. Uma vez que os pastores de ovelhas costumavam deitar-se na porta durante a noite, já que não havia nenhuma porta de madeira ou algo nesse sentido, Jesus literalmente se identifica como sendo a porta que reforça esse sentimento de segurança, de confiança. O bom pastor estando à porta, sendo ele a porta, estamos seguros. Cada um pode fazer a transposição dessa figura de linguagem para a sua própria vida. Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta. Mas há outras imagens também do tempo do Novo Testamento e da cultura pastoril do Oriente Médio que são utilizadas para lembrar de Jesus como bom pastor. Esse aqui é o vale da sombra da morte, ao qual Davi se refere no Salmo 23. Essa expressão, vale da sombra da morte, é uma alusão a esse local que de fato existe lá em Israel, é o Vale Kelt. Se vocês observarem, ali, no lado esquerdo, né, há um caminho estreito, inclusive uma pessoa andando por este caminho, ali justamente pela encosta do morro, literalmente, né, à beira de um precipício. Esses são os lugares onde a sombra da morte, faz a sua morada, está presente ali, onde um deslize, um escorregão da ovelha pode ser fatal, mas, diz o salmista, na companhia do bom pastor, a ovelha se sente segura. Se sente segura por quê? O teu bordão, diz o salmista Davi, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E transmitem essa segurança que a ovelha precisa ao atravessar o vale da sombra da morte.
Isso nos faz lembrar, obviamente, pode passar ali, esses dois instrumentos citados aqui no Salmo 23. O bordão e o cajado, ou então a vara e o cajado. O bordão e o cajado são importantíssimos instrumentos do pastor de ovelhas do Oriente Médio. O bordão e o cajado também estão presentes na cultura de outros países, como vocês podem claramente identificar aí na cultura egípcia. Essa imagem representa Tutankhamon, um grande líder do Egito, grande faraó, e ele é representado ali, vocês podem perceber, segurando em suas mãos, na sua tumba, desenhado, segurando o bordão e o cajado, da cultura egípcia. Ele é representado ali dessa forma, justamente para identificar o poder que essa autoridade egípcia tinha de ferir e curar. Sim, ferir e curar, prender ou soltar. Como assim? Você deve estar se perguntando. O bordão, ele é um instrumento, poderíamos até dizer, de agressão. O pastor de ovelhas usa o bordão para bater nas ovelhas, caso seja necessário. Ele representa o peso da lei. O bordão está ali para colocar ordem, né? A ovelha que foge, a ovelha fujona, a ovelha rebelde ou que briga é tratada com o carinho do bordão, o peso da lei. As ovelhas rebeldes precisam ser corrigidas com o uso do bordão ou com o uso da vara. O pastor de ovelhas, vejam vocês, no Oriente Médio, naquela cultura onde o texto foi escrito, o pastor de ovelhas chega a quebrar a perna de uma ovelha rebelde, propositalmente, se ela for uma ovelha fujona que se rebela. Isso é de fato bastante comum no pastoreio do Oriente Médio. O pastor de ovelhas, ele prefere ter que carregar a sua ovelha nos braços em alguns momentos, ter que carregá-la, já que ela está com a patinha quebrada, do que ter que toda hora correr atrás da ovelha fujona, procurá-la novamente. Esse é o peso da lei, o bordão, representado aqui no Salmo. Já o cajado, que é mais conhecido e normalmente mais lembrado, através dele, o pastor de ovelhas demonstra o seu amor, a sua misericórdia. O cajado, poderíamos dizer, simboliza aqui a graça, o evangelho que vai ao encontro. Justamente o cajado, porque ele é utilizado para retirar a ovelha quando ela cai no precipício, ali no vale da sombra da morte. O gancho, o cajado é usado com essa intenção. É um instrumento, portanto, da graça, que puxa de volta. Ele é utilizado para resgatar a ovelha perdida, a ovelha que cai no precipício. Vejam, Jesus, pode passar ali, Jesus é chamado de o bom pastor no texto bíblico, justamente porque ele tem todas as qualidades do bom pastor, de um bom pastor. Mas a maior qualidade do bom pastor Jesus é que ele dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Jesus ama acima de tudo as suas ovelhas, e é por isso que ele porta o bordão e o cajado, a lei e o evangelho, a lei que corrige, a lei que também mostra o pecado, a lei que também serve como freio, como norma, como espelho, como bem explica Lutero no Catecismo Menor. Mas esse bom pastor Jesus, ele também está disposto a utilizar o seu cajado quando necessário, demonstrando assim a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado para com as suas ovelhas. Além disso, o texto do Evangelho deste final de semana nos lembra que Jesus conhece as suas ovelhas. Há uma outra passagem bíblica que lembra que Jesus
como bom pastor, conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem, ouvem a sua voz e o seguem. O bordão e o cajado, portanto, como instrumentos do bom pastor, servem também com esse propósito de levar as ovelhas a ouvirem, a aprenderem e a caminharem com o bom pastor, que é sempre Jesus. Jesus é o bom pastor. Concluo essa reflexão trazendo uma historinha. Conta uma antiga fábula que a ovelha se achava muito frágil. Ela olhava para si mesma e chegava à conclusão de que ela não tinha grandes atributos. Não. Sentia-se ameaçada pelos outros animais, ela não tinha garras, enfim. Certo dia teve a oportunidade de encontrar-se com o Criador. E a ovelha não perdeu tempo. Logo começou a reclamar da sua situação de humilhação. E Deus, o Criador, se mostrou receptivo àquela ovelha. Eu percebo, minha boa criatura, disse o Criador, eu percebo que te criei sem muitos atrativos, especialmente de agressividade. Diga-me você, perguntou o Criador, como posso corrigir essa falha, já que você se sente sem muitos atributos? Você quer que eu faça crescer na sua mandíbula enormes dentes caninos? Ou quer que eu encha as tuas patas de afiadas garras? A ovelha pensou por alguns instantes e logo respondeu, de forma convicta e resoluta: não, isso não. Eu não quero ser como esses terríveis predadores. Não consigo me imaginar estraçalhando as minhas presas. Não quero isso. Com toda a paciência, o Criador perguntou ainda àquela ovelha: ou você quer então que eu misture veneno na tua saliva? Quer que eu misture veneno na sua saliva? É uma forma bastante sutil de atacar alguém, disse o Criador. E a ovelha respondeu: melhor não. As cobras venenosas são muito odiadas. Não quero ser como elas. E Deus continuou pensando e perguntando para aquela ovelha: o que você quer que eu faça então? Posso colocar chifres na sua testa? Posso reforçar o seu pescoço? O que você acha? E a ovelha novamente maneia a cabeça negativamente, dizendo: melhor não, bondoso pai. Eu me tornaria facilmente arrogante e chifrador, assim como um bode. Não quero. É bem assim, continuou o Criador, para que os outros não te ataquem, você, tendo esses atributos todos, precisará ameaçá-los e atacá-los primeiro. E a ovelha suspirou profundamente e respondeu ao Criador: eu teria que fazer isso? Atacá-los? Não, querido pai, permita que eu continue sendo assim como sou. Eu temo que a capacidade de poder prejudicar alguém depende também em mim e desperta em mim a vontade de fazer o mal. Não, disse a ovelha, e continuou: penso que é preferível sofrer a injustiça do que praticá-la. Penso que é preferível sofrer a injustiça do que praticá-la. E isso é o que diz o meu coração, respondeu a ovelha. E eu gosto desse meu jeito de ser, desse meu jeito de pensar. A fábula termina dizendo o seguinte: Deus abençoou aquela piedosa ovelha, e a partir daquele momento ela esqueceu de reclamar de sua situação frágil e dócil. Ela aprendeu a confiar no bom pastor.
Ele haveria de protegê-la e de fazer justiça por ela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados irmãos e irmãs em Cristo, se o pastor das ovelhas é conhecido pelo seu zelo, pelo seu cuidado, essa também é uma das características das mães, o seu zelo, o seu cuidado pelos filhos. Mas as mães também são ovelhas, as mães também são ovelhas. E isso é um grande privilégio, isso é maravilhoso, pois elas também, em sua missão de mães, podem contar com a ajuda, com a proteção do bom pastor Jesus. E mais, a doçura e a delicadeza das mães faz delas uma das criaturas mais amáveis do aprisco divino. Que assim seja. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Bom Jesus, tu és o meu Senhor. Durante esse hino, aquele que tiver a sua oferta poderá então trazê-la aqui diante do altar. Vamos sentar-se.